Olá, sejam todas e todos bem-vindos à nossa última palestra. Espero que não seja a última de verdade, espero que tenhamos outras oportunidades, mas nesse momento a nossa última palestra é do ciclo de palestras dos desafios do saneamento, transformando água em conhecimento para um futuro sustentável, oferecido pela CESAM, que é a Companhia Espírito Santense de Saneamento, e realizado pela ABS Espírito Santo. Hoje a gente tem a honra de ter aqui com a gente o mestre Márcio Costa Alberto. Ele é especialista e veio falar um pouquinho para a gente do plano de emergência e contingências, combate a inundações. Hoje é dia 4/7. Eu peço que vocês, por favor, coloquem aqui no chat o nome de vocês, o contato de vocês, caso vocês queiram colocar o LinkedIn ou o site da empresa, algo que faça sentido aqui para vocês. Eu peço também que vocês mantenham o microfone desligado durante a fala do professor. As perguntas, hoje a gente tem uma média de 1 hora de fala e depois 30 minutos para as perguntas. Aí, se vocês puderem ir escrevendo as perguntas aqui no chat, fiquem à vontade, ou já levanta a mãozinha aqui para a gente fazer a fila de fala, tá? Numa ordem organizada. Assim que o professor terminar a fala dele, a gente começa com as perguntas. Eu vou pedir que o Marcos Costa, se possível, se apresente melhor para a gente possa conhecê-lo. É a primeira vez ele aqui na ABS Espírito Santo, foi super recomendado. A Daiane, foi você, Dai, que indicou ele, não foi? Não lembro agora. Acho que foi você. Enfim, fiquem à vontade. Sim, é verdade. É o do ICAS, né? Márcio. Isso, Márcio Alberto. A primeira vez que eu ouvi falar foi eu mesma, que é o nome. Aqui ele falou o nome, eu falei assim, não vi o rosto. É o Márcio, sim. Isso aí. Obrigado, Daiane, pela indicação. Vou chamar o pessoal lá, falar que você está aqui. Bom, primeiramente, quero agradecer, né, ao convite. É muito bacana poder falar de um tema tão importante aí, né, do ponto de vista de problemas que a sociedade enfrenta, né, e hoje muito mais complexos, né, vamos dizer, quando a gente vê eventos catastróficos como a gente viu aí no Rio Grande do Sul, né. E falar de plano de emergência e contingência não é muito simples, né, tem um monte de atores envolvidos. Vou fazer aqui uma tentativa, né, de discussão e um pouco de opiniões também, né, mas vou me apresentar aqui, né, então, meu nome, só um momento, meu nome é Márcio Alberto, eu sou formado em Geologia, né, pela Unesp de Rio Claro, também fiz mestrado e doutorado na parte de Geociências e Meio Ambiente, me especializando aí no uso de modelos matemáticos, o que é uma coisa bastante importante, né, para planos de contingência e emergência, para previsões, né. Hoje, eu estou atuando, né, eu fundei e sou atualmente o CEO da Já Inovações, é uma empresa que tem a missão, né, de melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio da gestão inteligente de áreas contaminadas, né, que é uma experiência que eu tenho há bastante tempo, e recursos hídricos. Também, muito recentemente, fundei também, né, e sou CEO da Measure, que é uma empresa que tem como missão identificar perdas aparentes de água, né, por fraudes e recuperação de receita das empresas de concessionária de saneamento. A minha bastante próxima ao funcionamento está aí, né. Aqui está o meu telefone na tela, também está meu e-mail, né, então também coloquei meu perfil do LinkedIn aí no chat, então fiquem à vontade para entrar em contato, para perguntar coisas, né, para me criticar, para o que for necessário, tá bom? Bom, qual é a relevância desse tema, né? A relevância desse tema é que a gente tem, em enchentes, inundações, etc., tem algumas diferenças ali, né, nos termos, mas vamos tratar de uma forma genérica aqui, né? A gente tem que, no mundo, né, 20 milhões de pessoas já são afetadas por esse tipo de problema. Em 2030, prevê-se aí que tem 54 milhões de pessoas que serão afetadas por esse problema. 80% dos problemas estão em 15 países, né? Então,
A gente, apesar de parecer que não tem muito país, mas são países, às vezes, muito grandes, com muita população. Aqui no Brasil, a gente está falando aí, né, de 266 mil pessoas, o que esse número provavelmente já não é muito novo, porque se a gente for pegar, né, o caso do Rio Grande do Sul, a gente vai ter bastante gente afetada só por esse problema que a gente teve lá, né. Então, no Brasil aí, né, foi feita uma estimativa de que 266 mil pessoas já são afetadas por enchentes constantemente. E isso significa que aí a gente tem 73% da população vive em municípios com alto risco, né, de alagamento e inundação, enxurrada ou deslizamento, que são os riscos aí mais comuns quando a gente fala em questões de riscos geológicos, riscos hídricos, né, riscos de processos associados a clima, né? Então, é muita gente brasileira vivendo aí, né, à mercê de riscos, tá? Ainda falando de relevância, né, a gente tem uma necessidade, né, de adotar práticas que permitam a salvaguarda da população, da nossa infraestrutura, que custa muito caro, né, e também no meio ambiente, obviamente, porque uma inundação, ela não é só água, né, ela também carrega poluentes e isso acarreta outros problemas, né, não só de cunho de destruição de físico ou impedimento das pessoas ocuparem ou até mesmo fatalidades, né? Então, a gente tem aí uma série de problemas associados a isso. Ainda é mais relevante por conta aí do atual cenário que a gente teve, né, recentemente, no Rio Grande do Sul, uma inundação extrema, uma condição ali bastante complexa, e não só lá, mas em outras localidades no Brasil e no mundo. A gente vai ver até um exemplo fora aí do Brasil aqui. E isso está diretamente, né, associado ao comportamento climático da região e do mundo, e que vem sendo agravado, né, pelas mudanças climáticas, tá? Bom, uma coisa que é bastante importante é a gente conceituar antes de partir para falar dos planos de combate, né, os planos de contingência e planos de emergência. A gente tem que entender o que é a inundação, né? Por isso que eu falei que tem uma pequena diferencinha entre o que é enchente e o que é inundação, né? Então, se a gente olhar essa figurinha, né, a gente vai estar vendo aqui que, numa situação normal, né, a água vai estar ocupando aqui o leito do rio. Numa situação de enchente, ele vai estar ocupando a várzea, né, e a afetação da sociedade ali. Se ela não estiver ocupando de forma extrema a várzea, né, não vai ser tão complexa. E as inundações, que de fato a água suplanta ali num evento muito extremo e ela ultrapassa ali o leito menor e vai para o leito maior, para áreas de várzea, tipo, e acaba pegando hoje ocupações que a gente tem muito comumente aí, né, essas ocupações brasileiras, até fora do Brasil, nas áreas de várzea, já deixando aqui minha opinião bastante sincera e clara, que, né, infelizmente, nós ocupamos essas áreas de forma inadequada, e hoje temos aí até uma impossibilidade de reversão, né, dessas ocupações, né? Custaria muito caro para isso acontecer. Mas nós vamos chegar lá, tá? Bom, ainda sobre conceito de inundação, né? Então, são fenômenos que fazem parte da dinâmica fluvial. Ou seja, é natural. Você, né, tem uma chuva, a tendência é o rio, né, ele receber mais ou menos água. Quando ele recebe mais, a tendência é ele ocupar os espaços que naturalmente ele ocuparia, né, com a subida do nível da água. Então, atingindo periodicamente as várzeas, então não é sempre, ou seja, é periódico, né, é temporal, ocorre ali a ascensão do nível da água, e ele ocupa essas áreas. E essas áreas também são chamadas aí de planícies de inundação. Então, a gente já tem um nome, né, de inundação associada a um evento ruim, mas que, ao mesmo tempo, tipo, já era um nome naturalmente definido pela academia, pelos cientistas, como uma planície que, de fato, a água ocupa quando tem um aumento de nível d'água. E isso corresponde, então, ao extravasamento das águas de um curso d'água para essas áreas que são marginais, né, quando a vazão é superior à capacidade de descarga da cara do rio ali, né, essa situação normal aqui, né, enquanto essa vazão, né, ela não ultrapassa esse perfil,
a água corre normalmente aqui nessa área. Tem uma variaçãozinha aqui, obviamente, com o tempo, mas não vai passar, né, para as áreas marginais. Segundo Oliveira, 98, né, a gente tem, então, aí que as planícies de inundação funcionam como um regulador hidrológico, que absorve o excesso de água nos períodos de intensas chuvas e consequentes cheias. Então, mais uma vez, ressaltando que se a planície de inundação funciona como um regulador hidrológico, não faria sentido nenhum nós ocuparmos essas áreas, mas nós ocupamos, né, obviamente. Então, todo e qualquer rio tem sua área natural de inundação. Então, qualquer ocorrência, seja ela natural, seja ela acelerada pelos processos de mudanças climáticas, ela vai ocupar naturalmente uma área que já estava ali definida, né, para os cursos d'água ocuparem. Esses conceitos são importantes para o que a gente vai ver, né, futuramente. Tá? Uma das coisas que define, né, se você vai ter maior ou menor planície de inundação, ou maior possibilidade de inundação, é o fator de forma, né, da bacia hidrográfica, e isso define a predisposição, né, da bacia ter inundações ou não. Né? Então, essa é uma relação entre a largura média, né, do rio e o comprimento da bacia, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta na hora de fazer estudos para avaliar isso. Então, uma bacia estreita e longa, né, ela é menos sujeita à inundação. Tá? O professor Cristofoletti, né, o falecido professor Cristofoletti, ele tem diversos índices que podem ser aplicados para definir essa forma de bacia. E, dentre eles, existe um índice de forma, né, que compara essa área de bacia com uma figura geométrica, né, que possa cobrir a melhor forma possível a bacia hidrográfica. Então, a gente pode consultar, né, esses trabalhos para entender como funciona, né, essa classificação. Um outro fator que a gente tem que considerar é a densidade de drenagem. Então, a partir do conhecimento, né, a gente pode avaliar a velocidade, né, com que a água deixa a bacia hidrográfica. Isso também é um indicativo ali de permeabilidade relativa dos terrenos, vamos dizer assim, né? Se a gente tem terrenos relativamente impermeáveis, a gente vai ter uma densa rede de drenagem, porque vai ter menos infiltração, então tem uma tendência ali maior de escoamento superficial da água, tá? E a gente tem as vazões normais e vazões que são vazões de cheia, tá? As vazões normais são aquelas que escoam no curso de água, né? Ou seja, é aquela que a gente viu ali, está dentro lá do Talveg, está dentro do curso, né, do perfil do rio lá, normal, tá? E as vazões de cheia são aquelas que ultrapassam um certo valor limite, excedendo a capacidade normal das seções de escoamento dos cursos d'água, e aí vem a configuração das cheias. Se eu excedo aquela situação normal, obviamente, eu venho... passo daquele limite e provoco a inundação, tá? Então, isso é um conceito importantíssimo aí pra gente, tá? E aí vem uma primeira opinião minha aqui, né? Tipo, essa é uma opinião Márcio, que talvez tenha alguns colegas meus que sejam contrários ou partidários dessa opinião, mas a gente não tem muita possibilidade de combate à inundação quando a gente olha para esses conceitos, né, de naturalidade de planície de inundação. Elas já existem lá, não tem o que fazer. Ou seja, elas vão existir. Então, como é que eu vou combater a inundação? Né? Óbvio que tem obras de engenharia, né, para combater a inundação, mas mesmo assim, elas vão custar caro. Talvez elas não sejam suficientes. Talvez elas tenham sido dimensionadas para certos eventos, mas a gente tem visto eventos crescendo aí, né, do ponto de vista de piora de cheias, né? Então, eu não vejo muita possibilidade de combate à inundação. Nós estamos num momento que nós temos que conviver com essas inundações. Por quê? Porque nós estamos ocupando as áreas que naturalmente elas estariam ali, né? Então, não adianta a gente querer bater de frente contra a inundação, tá? Pois, né, justamente por isso, estamos vivendo nas áreas que naturalmente são áreas de inundação, tá? Então, se a gente vai ver aqui, ó, a gente tem uma área de inundação numa ocupação bastante densa, próxima de rio, onde, né, com uma cheia ali, basicamente toda a margem desse rio, né,
foi invadida pela água. De uma certa maneira, esse município teve uma certa sorte aí, por ter um talveg bastante encaixado, né? Então, a área de inundação ela não é muito grande, então acaba pegando ali uma parte muito pequena do município. Mas impede, né, o trânsito, impede chegada de alimento, impede uma série de coisas que é importante. E aqui é uma área rural no Paquistão, praticamente aí totalmente invadida, né, pela uma inundação, talvez uma das piores inundações aí da história do país do Paquistão. Então, nós não estamos sozinhos nessa questão, né? A gente tem muitos países aí com problemas semelhantes, tá? E aí, dado o contexto, né, vem um segundo ponto de relevância aí dessa questão, que é a necessidade premente, né, desses planos de emergência e de contingência, considerando esses aspectos que a gente viu agora. Então, se nós temos que conviver com as inundações, então os planos de emergência e contingência são muito mais do que urgentes e necessários, né? Então, a única forma de combate, né, que eu vejo é, de fato, tendo bons e eficientes planos de emergência e combate. E aqui entram algumas opiniões, né, minhas também, né? Eu acho que há uma dependência hoje de políticas públicas para isso, mas eu também entendo que a sociedade ela pode começar a se proteger a partir de iniciativas próprias, né, de conexão mercado-academia, onde a gente deve buscar, né, a contribuição e colaboração, né, entre aqueles que vêm sofrendo prejuízo diretamente, seja que é a população, comunidade e corporações. Se nós formos olhar, por exemplo, para o caso do Rio Grande do Sul, a gente vai ver áreas rurais, áreas de lojas e fábricas totalmente invadidas pela água, com prejuízos financeiros consideráveis, né, prejuízos de empregos consideráveis, né? Então, é um prejuízo direto às pessoas e às corporações. Então, se tiver uma contribuição e colaboração entre esses e a academia, né, que geralmente são aqueles que apresentam os alertas para esse tipo de evento, né, como a gente viu também no Rio Grande do Sul, né, onde um professor alertou para a possibilidade do que aconteceu e muito pouca coisa foi feita para minimizar os problemas que aconteceram. Então, eles que têm a capacidade maior, né, competência e atribuição para conduzir estudos dessa magnitude. Quando eu digo eles, a academia, eu me incluo porque eu também saí da academia, fiz mestrado e doutorado, então eu também me incluo nessa comunidade acadêmica. Então, se nós juntarmos, né, e começarmos a pensar em soluções, né, juntando as pessoas, né, a população, a corporação, junto com a academia, nós vamos ter aí, obviamente, soluções bastante importantes, vamos começar a nos proteger, independente das políticas públicas, que nós temos visto que também não são muito eficientes, né? E aí, desse ponto de vista, eu faço um chamado aqui, né? Associações como a ABS, né, têm um papel fundamental nessa proporção de encontros, né? Então, a gente consegue, talvez, através de associações como essa, ABS, CREA, ABAS, BRH, etc., né, um monte delas, a gente conseguiria juntar forças, né, para criar aí soluções e evitar maiores prejuízos, né? Então, isso aqui é uma opinião bastante minha, né, dentro do processo. E aí entramos aqui na seara dos planos, efetivamente, que é aquilo que nós, né, vamos aqui abordar um pouco mais, tá? E eu tenho que entender o que é cada um dos planos, né? O plano de emergência, ele tem ali como finalidade atender uma situação anormal, que envolva vítimas, danos materiais ou afete ao meio ambiente, onde as ações tomadas devem interromper ou minimizar os danos pela ação daqueles que estão juntos ou próximos da emergência. Então, é algo que é para quando, de fato, a gente tem um evento que cause danos, que a gente precisa interromper o dano. Muitas vezes é remoção das pessoas para evitar que elas estejam expostas àquele problema. Tem outras atividades, óbvio, que podem ser feitas, mas num caso como esse, o mais recomendável é evacuação, né, obviamente. O plano de contingência é um documento que registra, né, um plano elaborado a partir do estudo de uma determinada hipótese de emergência,
ou seja, ele vem antes da emergência, certo? E aí, nele contém o quê? As orientações de ações de preparação à resposta a um determinado cenário de risco. Então, ali eu vou colocar probabilidades de ocorrência de danos versus, né, vezes a consequência desses danos, e aí sim é onde a gente consegue definir quais são as ações que são necessárias pré-inundação, durante inundação e pós-inundação. Então, o plano de contingência, no meu ponto de vista, ele deveria ser o grande instrumento que deveria ser feito antes de qualquer ocorrência que exista. Então, deveria ser algo que tinha que ser feito a jato, né, para diversas áreas, identificar as áreas de maior risco e fazer esses planos de contingência, junto com os planos de emergência, obviamente, né, porque tem áreas que vão sofrer com inundações ainda enquanto planos de contingência estão sendo feitos, para que a gente possa ter mais velocidade, mais assertividade na resposta a uma ocorrência. Tá? Bom, um bom plano teria essa estrutura. Tá? Essa é uma estrutura que eu vou dizer básica e mínima, tá bom? Não vou dizer que isso aqui é o que tem que ser. É uma estrutura mínima que eu entendo que um plano tenha que ter, tá? Um plano de contingência. Primeira coisa de tudo, a gente precisa identificar os riscos, né? Ou seja, diagnóstico. Se eu não diagnostico o problema, ou os principais problemas, ou os potenciais riscos, a gente não consegue fazer um plano de contingência. Porque a gente não sabe onde está o risco, qual é o risco que a população ou o meio ambiente está exposto. Então, o mapa de risco é extremamente importante e ele vem, obviamente, derivado ali de estudos hidrológicos. Isso é condição para que a gente tenha um bom plano de contingência. Se nós não tivermos esses dois elementos, a gente não vai conseguir fazer previsões do que pode acontecer em determinadas áreas, tá? De posse disso, então, a ideia é, vamos avaliar a probabilidade e o impacto de cada risco, né? Ou seja, fazer uma análise desses riscos. E aí verificar qual a população exposta e quais as consequências para cada uma dessas populações que estarão expostas, tá ok? É aí que eu começo a configurar, por exemplo, prioridades de ação, prioridades de ações de emergência ou de evacuação ou de preparação. A gente vai ver um pouquinho mais para frente aí, cada uma dessas coisas, tá? Nesse plano, então, a partir de riscos identificados, probabilidade e impactos, né, definidos, desenvolver quais são as medidas preventivas para evitar ou reduzir a probabilidade de ocorrência desses eventos indesejados. Ou seja, antecipar, né, os possíveis riscos, né, e isso pode ser estabelecer indicadores de alerta, que eu acho que talvez seja o mais viável, tanto do ponto de vista científico, como do ponto de vista de implementação, né? A gente pode ter aí o controle regional de vazões, ou seja, monitorar para entender como estão as vazões e níveis, né, de rios e barragens, para poder fazer esses controles, né, ou seja, para balancear e evitar que tenha, né, uma liberação maior de água de uma barragem num momento, né, de extrema ocorrência, para que não tenha consequências a jusante. Então, esse controle teria que estar aí, né, dentro desse plano de contingência, indicando ali quais seriam as potenciais ações a serem feitas durante esses processos. Não é simples, né, não é muito complexo, porque envolve diversos órgãos, mas, na minha opinião, ele, né, deveria estar dentro aí, né, de um plano de contingência e deveria ter uma conexão muito grande com todos os órgãos, talvez, né, isso estando na mão de algum tipo de comitê, algum tipo de agência regional, né, não só agência nacional, como a gente tem a ANA, mas, de repente, ter isso regionalizado e com ênfase maior, né, em áreas de maior risco, né? Então, acho que esse é um ponto também que é uma opinião minha aqui, né? E, obviamente, uma medida preventiva bastante restritiva e bastante
complexa de fazer é a evacuação precoce, né? Se eu conseguir estabelecer ali um índice de alerta que me diz que a potencial catástrofe vai acontecer, evacuação, né? Ou seja, vamos tirar todo mundo, deixa acontecer e no pós-inundação vamos ver o que a gente faz. Então, acho que é uma política bastante difícil de implementar, mas talvez seja a que traga menos prejuízo, né, para a vida humana, tá? Dentro do plano, então, também teria que ter planos de ação específicos, né? Ou seja, para condições muito diferentes, muito particulares, né, deveriam ter ações ali específicas definidas. Tem que ter uma linha de comunicação bastante eficaz, descrita nesse plano, ou seja, quem é que vai atender, quem que vai tomar decisão, para quem que tem que ligar com essa decisão tomada, né, como vai comunicar as pessoas, que tipo de comunicação tem que ser feita caso não tenha ali uma linha de comunicação, ou uma linha de comunicação foi interrompida por causa do evento. Então, tem que ter alternativas ali, né, de como fazer para que as decisões tomadas sejam obedecidas, né? E, obviamente, tendo que ter agentes distribuídos aí ao longo, né, das regiões, para que eles tenham acesso a essa tomada de decisões e possam tomar as decisões lá regionalmente, né, ou localmente. Dentro do plano de contingência, obviamente, né, para definir ali os mapas de riscos e estudos hidrológicos, né, tem que ter simulações e testes, então vão ser usados modelos matemáticos para entender, né, todos esses processos que podem acontecer durante eventos climáticos. E ele também tem que prever, por exemplo, a realização de simulações e testes das ações previstas, né? Então, não é só simulações e testes das situações, né, que a gente vai ter quando ocorrer o evento, né? A gente tem que entender se é possível evacuar uma área, né, se é possível tomar uma certa, né, fechar uma comporta de barragem, se tem que abrir, o que tem que fazer, né? Então, tem que ter ali, né, uma simulação para ver se está tudo funcionando também, para ver se as portas lá, né, não foram concretadas. Então, tudo isso, né, tem que estar ali sendo feito testes para evitar catástrofes, né, muito complexas. E em função de ser um processo dinâmico, né, e ser baseado em previsões, esse plano tem que ser atualizado constantemente. Então, a cada novas interações, a cada novas informações recebidas, né, a cada novos eventos observados, eles têm que voltar para os modelos, né, e novas ações, novas áreas de risco, né, novos estudos hidrológicos serem feitos para rever se esse plano ainda é válido, né, considerando as novas informações. Então, não é um plano estático, né, ele tem que ser sempre renovado, tá? E aí vem justamente, né, um pouquinho mais de detalhamento do que seria, né, dentro desses planos, né? Então, a primeira coisa ali, né, que uma empresa de seguros, né, coloca para essas questões de inundações conheça a sua exposição às inundações, que nada mais é do que identificar os riscos, ou seja, compreender qual é que a ameaça de uma inundação pode trazer para um rio, ribeirão, dique, espelho d'água, etc., né? E os estudos hidrológicos, ou seja, entender o tempo de alerta prévio, né? Ou seja, quando que vai chegar no nível de enchente, quando vai chegar no nível de inundação, o quanto tempo essa chuva vai ficar, né, prolongada, e uma série de informações. Tem que ter uma avaliação, né, no nível esperado da enchente, se é inundação, se eu vou ter elevação dos pisos, se eu vou ter pontos de entrada, né, se o nível da inundação chegou em pontos de entrada das edificações. E aí nós estamos falando de seguro, né? Então, por isso que eles estão preocupados com essa questão, né? Então, esse é um ponto que eles pedem para ser feito. Então, isso entraria na estrutura lá do plano, dentro de ações específicas, né? Naquele edifício, especificamente, tem lá uma garagem subterrânea, que é um ponto de entrada para o edifício numa inundação, e isso pode, né, acarretar um grande problema ali para a edificação. Então, essa é uma ação específica dentro de um local específico.
Entender esses pontos de entrada, né, da água das inundações nas edificações, como pontos de drenagem de águas pluviais, portas, entradas e pontos de penetração para áreas de serviço, etc. Tem, né, fosso de elevador, tem um monte de coisas aí que podem ser consideradas, né, como pontos de entrada. Entender a duração prevista da inundação, né, se vão ser horas, se vão ser dias, então o estudo hidrológico conseguiria responder isso, né, e entender o impacto de inundação na propriedade, né, quais são os danos estruturais, ou seja, se esse prédio vai se manter em pé ou não, né, se não afetou a estrutura, se danificou equipamentos, se perdeu estoques. A gente viu lá no Rio Grande do Sul, ali, algumas lojas perdendo sua loja inteira, praticamente, né? Se afetou as operações, com certeza. Se perdeu os serviços que estavam previstos, né? Com certeza isso é uma grande possibilidade. Afetou as vendas, né? O que garantiria o emprego das pessoas. Aumentou despesas, né? Porque tipo, eu tenho que fazer limpeza, eu tenho, né, que consertar uma estrutura que danificou, trocar um equipamento, etc. Então, tudo isso é uma preocupação, por exemplo, né, das empresas de seguro, justamente porque é isso que vai compor ali, né, o prêmio da seguradora, né? Então, esse nível de detalhe é extremamente importante e uma seguradora tem essa visão, né? Ou seja, ela traz para dentro do plano, né, conhecer o problema nesse nível, né, de detalhe. Bom, para identificar os riscos, né, então, a gente tem que entender que as inundações, né, os problemas que são decorrentes das inundações, eles têm ali algumas dependências, tá? A intensidade do risco, então, dependem do grau de ocupação dessas áreas que são marginais, né, as planícies de inundação. Então, isso é extremamente, né, frequente, e a frequência com a qual o fenômeno se repete, né? Ou seja, o tempo de retorno. Então, para quem já faz estudos hidrológicos, né, tempo de retorno é algo bastante importante, né? Então, você tem ali tempo de retorno de 100 anos, 150, 200, tem se falado aí em tempo de retorno de 10 mil anos, né? Então, ou seja, é aquilo que define um evento com uma probabilidade mínima de acontecer, mas que é extremo, né? Então, esse tipo de estudo, né, quando se faz o estudo hidrológico, precisa definir o tempo de retorno, que é a frequência com que esse fenômeno se repete. A gente tem um pouco de problema com isso, porque para a gente definir, se a gente for fazer um tempo de retorno de 100 anos, a gente até pode ter locais ali que a gente tenha dados suficientes para isso. Mas se a gente, né, for começar a fazer um TR de 200 anos, talvez a gente não tenha informação suficiente para saber se de fato isso ocorreu há 200 anos atrás ou não, porque a gente não tem leituras disso, né? Então, vai acabar entrando num estudo de previsão, né? Então, não necessariamente a gente vai ter uma certeza absoluta de que vai ser daquela forma. Poderia até ser pior, mas geralmente esses estudos eles tendem a ser um pouquinho mais conservadores ali para poder, né, registrar uma situação extrema de fato, tá? Um outro conceito que é importante é a susceptibilidade, né? Então, o risco, né, o que é a susceptibilidade, né? A possibilidade, né, da ocorrência de um evento, né, o fenômeno relacionado a perdas e danos ao ser humano em uma determinada área, né, com relação a esse fenômeno que está ocorrendo, que é a inundação, né? Então, isso é extremamente importante porque tipo, o risco é definido justamente pela probabilidade da ocorrência daquele evento vezes a consequência. Então, quanto mais frequente ele for e mais danos ele pode causar, maior o risco, né? E aí que a gente começa a definir, né, os riscos referentes a essa questão. E a suscetibilidade, então, ela pode estar associada a características naturais da área, e de fato isso é importante, né? E também se somar a isso os fatores de ocupação, que é o que a gente já falou, né? Se eu tiver ocupação na área, se essa ocupação, né, tiver muito dano, no caso de ocupação, então, né, o risco aumenta, tá? E aqui, por exemplo, então, está um exemplo, né, de um trabalho que foi feito em Uberlândia, onde foram definidos, né, as categorias aí de risco de inundação
né, dentro do município, onde a gente tem ali categorias de baixíssimo até altíssimo grau, né, ou altíssimo risco de inundação. Então, se a gente for ver, obviamente, vai estar sempre os maiores riscos de inundação vão estar ali nas planícies de inundação, né? E a gente vê que o município de Uberlândia ali tem uma boa quantidade, né, de espaço, né, ocupado com um risco alto e altíssimo de inundação, ou seja, num evento extremo, a gente pode ter aí praticamente o município, metade do município vai estar inundado, né? Então, assim, conhecer isso é importante, porque é aqui agora que a gente começa a pensar nas ações que devem ser tomadas para eventos extremos, junto com os alertas, né, os níveis de alerta que venham a ser definidos para cada uma dessas categorias de risco. Então, se nós, provavelmente, aonde está risco altíssimo, né, que é onde está toda essa parte em vermelho aqui, deve ocorrer inundação em chuvas que nem são tão complicadas, né, são chuvas mais tranquilas. Mas quando a gente vai para o laranja, muito provavelmente a gente já está começando a falar aí num evento um pouquinho mais extremo, né? Então, já começa a afetar muita área, né, da cidade. Agora, quando você põe risco médio, nós já estamos muito provavelmente falando aí de um evento catastrófico, né? Talvez como a gente viu aí no Rio Grande do Sul, né? Então, ou seja, aqui talvez ocupe até mais do que metade do município completamente inundado, né? Então, isso é bastante complexo, tá? Então, e se a gente for ver aqui, onde a gente tem essa área, né, de vermelho aqui, a gente tem um córrego canalizado e muito provavelmente um alto índice de ocupação, justamente por quê? Porque a sociedade foi, né, se instalando ao longo dos rios, porque é mais fácil ter acesso à água, né, os terrenos geralmente mais planos, né, e a sociedade estar mais perto da água é mais fácil de obtê-la, né, para poder se desenvolver, né? Então, mas muito provavelmente essa área aqui, ela é extremamente ocupada, né? Então, ocorrendo essa inundação aqui nas áreas vermelhas, muito provavelmente todo mundo que estiver morando aqui, né, vai estar afetado, né? Então, aqui tem até os bairros indicados, né? Então, muito provavelmente são áreas bastante ocupadas. Então, esse tipo de levantamento aqui, ó, é o mínimo que a gente tem que ter num plano de emergência e contingência, tá? Porque é a partir dele que a gente vai ter ali ações específicas para cada categoria de risco, tá? E lendo talvez esse artigo com mais profundidade, a gente vai entender ali por que ele definiu esses graus, né? E talvez a gente já consiga até definir os níveis de alerta para cada categoria de risco, né? Ou seja, se eu começar a ter um determinado índice de chuva, a possibilidade, né, ou a probabilidade de um risco altíssimo de inundação é tal, né? E tipo, a probabilidade para o alto é X. E aí nós vamos conseguindo ter ali, criar níveis de alerta para tomada de ações, tá? Estudos hidrológicos, né? Então, é justamente definir, né, quais são aí as chuvas para um determinado tempo de retorno. Então, aqui é uma bacia aqui em São Paulo, né, onde a gente tem ali essa aqui é a bacia, onde foi, né, calculado aqui desenhado o perfil do rio, né, e forma da bacia, tudo isso foi considerado, né, para definir aqui a potencialidade de inundação na área, que foi, né, feitas as curvas aí de vazão, né, de cheia, e aqui foi definida uma cota de inundação para uma área onde se pretende instalar uma edificação, justamente nessa área vermelha aqui, né, e a gente vê que aqui é um tempo de retorno de 100 anos, ou seja, é o prático aí, né, que basicamente se faz aí geralmente, né, a gente vê que basicamente toda a área seria inundada aí, né, por um evento aí com 1% de probabilidade de ocorrência. Então, isso significa que construir nessa área tem um alto risco de inundação. Então,
o estudo hidrológico é bastante importante para isso. Tá? Ele pode ser feito, obviamente, né, de uma maneira mais regional. Esse aqui ele foi feito, né, com uma característica bastante local, mas a gente já vê aqui, né, a potencialidade de inundação de uma determinada área. Né? E se nós formos ver aqui, né, basicamente tem áreas aqui, né, que ocuparam a área de várzea aqui, né, de área de inundação, né, na verdade, né, de um córrego que tem aqui, e não só isso, né, também ocuparam, né, a área de inundação desse rio aqui, que é o Rio Maior. Então, vejam que aqui, por exemplo, né, tem ocupação muito próxima do rio. Então, era inevitável que isso acontecesse. Né? Aqui nessa região, por exemplo, né, tá tudo terraplanado, muito provavelmente estão querendo colocar ocupação aqui, e se tiver um evento extremo, vai acabar inundando essa área. Então, é bastante complexo, né, do ponto de vista de ocupar uma área do lado de um rio. Tá? Dentro daqueles conceitos, né, a gente está falando lá de identificar os riscos, né, que é o que tem que ter dentro dos planos, né, então, identifica os riscos, então, é isso aqui, né, esse tipo de mapa que a gente tem que ter, ou seja, como é que né, que zonas que tem maior ou menor risco. Isso a gente estuda também a partir dos estudos hidrológicos, ou seja, aquele mapa de risco é alimentado pelos estudos hidrológicos, tá? Mas aqui a gente já consegue também definir vazões de cheia, né, tempo que vai ficar, tempo até essa inundação escoar, também é possível fazer a partir desse estudo, tá? E aqui já é um trabalho mais específico, mais local, onde a gente identifica populações expostas diretamente, né, ou, nesse caso aqui, está escrito ali, suscetíveis a deslizamentos e inundações, né, e aqui a gente consegue separar bem quem que está suscetível, né, a escorregamento e inundação, mas praticamente quem está ao longo aqui, né, desse curso d'água aqui, ó, né, que são essas casas aqui, ó, e essas aqui, elas estão bastante suscetíveis à inundação, né, no entanto que dentro de uma ação que foi feita, nesse caso aqui, né, no município lá do Rio Grande do Sul, que é Sapucaia do Sul, tem todas essas casas que estão aqui só em polígono preto, né, são casas que foram demolidas, ou seja, as pessoas foram removidas mesmo do local, porque elas iriam, né, sofrer muito com inundação, ou já vinham sofrendo, né, então, para eliminar o problema, né, desocuparam o local. Provavelmente, ocupação indevida, né, inadequada e tal, então remover essas populações dessa área. Mas veja que ainda, por exemplo, tem muita casa ainda, né, com vulnerabilidade alta aqui presente, e com certeza alguma ação vai ter que ser feita, né, ou já está sendo feita pelo município, para a remoção, né, dessas residências aqui que estão em áreas com muita vulnerabilidade a algum dos fenômenos aqui, né, ou a inundação ou o deslizamento de terra, tá? Geralmente os dois caminham juntos, por quê? Porque os deslizamentos estão associados a grandes eventos de chuva também, né? Então isso geralmente caminha junto, tá? Então os estudos que são feitos para a área de inundação acabam abrangendo ali a parte de deslizamentos, porque tem uma relação muito forte, tá? Então, isso aqui também é algo que tem que estar lá no plano de contingência e de emergência, né? Identificar quem a gente precisa atuar com mais rapidez, ou quem a gente precisa evacuar, ou até eliminar aquela ocupação de uma vez, né? Bom, eu vou continuar até o fim da apresentação e a gente deixa para perguntas no final, pode ser? Perfeito. Beleza, né? Porque assim a gente não quebra a apresentação, e aí lá no final a gente faz um apanhado geral e responde perguntas aí, tá? Bom, aqui ainda também considerando, né, um plano que é pedido, né, por uma empresa de seguros. Eu trouxe isso porque a empresa de seguros tem uma preocupação financeira bastante grande, né, então eles vão ser bastante detalhistas com isso, então por isso que eu trouxe esse tipo de plano,
para a gente ver o nível de detalhe que seria importante ter um plano de contingência, né? Ele pode ser feito um pouquinho mais macro e depois ser detalhado, né? Mas quando a gente entra aqui no ponto de vista do seguro, o cara quer saber né, até a meia que você perdeu na inundação, né? Então, por isso que eu mostro esse para a gente ver que o plano de contingência pode ter um nível de detalhe bastante grande. E aí aqui, por exemplo, ele fala em medidas preventivas, né? O que você que tem uma edificação em área de risco poderia fazer, né, para evitar, né, a inundação ou os problemas da inundação. Então, a primeira coisa que ele chama atenção aqui, é estabelecer um sistema de monitoramento e alerta baseado em informações fornecidas por autoridades governamentais, defesa civil, previsões do tempo, etc. Tá? Ou seja, políticas públicas que a gente teria que ter acesso, né? Então, geralmente, né, em alguns estados e cidades que isso é um problema, geralmente a gente tem acesso, né, a informações e mesmo também em sites de agências, né, de reguladoras, a gente vai ter ali informações referentes a níveis d'água, vazões, né, pluviometria, tal, a gente consegue ter acesso. E fora isso também tem os sites aí de previsão de tempo, tal, que a gente pode acompanhar, né, e usar ali para definir um alerta, tá? O segundo aqui, né, designar formalmente equipes para iniciar as tarefas de preparação e recuperação frente a uma inundação, né? Então, ou seja, a inundação vai acontecer, já é um fato. Então, eu tenho que ter ali uma equipe que vai se preparar para o pré e o durante a inundação e o pós-inundação, né? Então, eles dizem que você precisa nomear pessoas para isso. Não seria diferente para a esfera pública, né? A gente poderia ter ali também, né, as equipes formalmente designadas. Ter uma lista de empreiteiros experientes necessários para as tarefas prévias e de recuperação. E aí alertá-los com antecedência. Instalar proteções físicas, né? Ou seja, aí vem um combate à inundação. Ela vai acontecer, mas eu vou combater ela para não entrar na minha edificação. Então, ele fala aí, instale proteções físicas contra inundações, barreiras com saco de areia. A gente viu isso, né, na inundação lá no Rio Grande do Sul, o pessoal, né, construindo essas barreiras lá, né, às pressas. Comportas contra inundações, a gente também viu isso, mas elas não funcionavam, né? E ter uma compra antecipada desses materiais, né? Areia, saco, cobertura de plástico, etc. Instalar bombas de drenagem, né, ou de sucção com testes periódicos de seus funcionamentos, né? Ou seja, aquelas simulações e testes que estão previstos lá no plano de contingência, isso seria uma necessidade, né, de estar lá. E a gente viu, ao longo lá da inundação no Rio Grande do Sul, que várias, né, até a Sabesp aqui de São Paulo mandou bombas, né, de drenagem, de sucção, justamente para tirar a água de onde estava inundado ali, onde estava com o problema, para minimizar, né, os impactos da inundação. Então, nada fora do que a gente já conhece aqui de problemas com inundação. Identificar e realocar equipamentos críticos e peças de reposição, ou seja, para não perder equipamentos, não danificar e não perder estoque, manutenção, etc. Documentos que são importantes, né? Pessoas perderam documentos, e para tirar isso precisa de um mutirão, precisa da boa vontade da parceria pública, etc. Né? Então, uma série de coisas pedem para você olhar e tirar, né? E realocar em um local onde não tenha probabilidade de inundação. Realocar ou proteger equipamentos que estejam, né, ao ar livre, e desenvolver procedimentos de segurança para desligar ou desativar operações e serviços, principalmente aqueles que trabalham com eletricidade, combustível, gás, sistema de refrigeração, tudo aquilo que é mais elétrico ou com gases inflamáveis, né, que tenham ali a possibilidade de explosão, de incêndio, etc., devem ser, né, desligados ou desativados para que minimize mais impactos, né? Ainda com medida preventiva, né? Então, eles pedem, instale válvulas de retenção ou fechamento onde haja um risco potencial de retorno de água de inundação. Então, naqueles pontos de entrada que ele pede lá atrás para identificar na edificação, ele pede para ter uma válvula de retenção, para não ter justamente a entrada de fora para dentro, né? Então,
já evitaria um pouco ali a entrada por alguns pontos. Manter uma boa quantidade em estoque de material de limpeza, né, para pós-inundação, né, muito provavelmente. Desenvolver um plano para proteger e manter em funcionamento o sistema de combate a incêndio, porque caso a elétrica seja atingida e cause incêndio, aquele sistema está funcionando, né, para evitar que isso se alastre. Tá? E, obviamente, um plano de continuidade do negócio, e aí entra aqui para empresas. Então, se uma empresa, por exemplo, tem um problema com uma inundação e ela perde um monte de coisa, como estoque, como máquinas, etc., como ela se recupera depois disso? Né? Qual é o plano de continuidade do negócio para que ela retorne às atividades? Né? Então, veja como é o nível de detalhe aí, por exemplo, para uma empresa fazer um plano de contingência para, né, o combate aos problemas de inundação. Aqui já é mais para a população, eu não vou, obviamente, falar um por um, senão a gente vai ficar aqui 2 dias falando, né, mas aqui são coisas que o próprio poder público, né, tem que conscientizar, educar e informar, né, quem vive em áreas de risco, o que ela deve fazer antes da inundação, o que ela deve fazer durante a inundação, né, ou seja, são cuidados, né, que devem ser tomados aí, né, para que os danos da inundação sejam menores ou até mesmo a perda de vidas, né, então são coisas aqui que são orientativos para a população fazer, né, antes da inundação. Aqui é durante, né, ou seja, quando já está inundado, o que precisa fazer, né? Então, é uma cartilha bem interessante. Eu vou compartilhar a apresentação com vocês, então vocês vão ter ali os links, né, para acessar aí cada uma das coisas, então, tá fácil ter acesso aos materiais, tá? Ó, por exemplo, uma coisa bastante, né, normal que a gente vê em inundação, né? Carros parados, né, em áreas inundadas. Então, aqui, por exemplo, eles põem aqui uma cartilha do que você deve fazer se você estiver dentro do carro. Né? Então, é um nível de detalhe bastante grande, né? E também tem o que fazer depois da inundação. Inundação, como eu falei, né, tem uma possibilidade muito grande de levar água com poluentes, né? E esses poluentes, obviamente, né, vão ali trazer problemas para a qualidade da água que você pode estar tomando, né? Empresa de saneamento tem bastante problema com isso, quando tem inundações, né? Porque você acaba tendo ali a possibilidade de invasão, né, das áreas de tratamento de água, e aí você acaba reduzindo a qualidade da água, e isso é um problema gigantesco, né? Então, primeira coisa que eles colocam ali, tipo, beba apenas água filtrada ou fervida, né? Ou seja, cuidado com água contaminada, né? Porque ela vai estar contaminada pelo evento, né? Então, e aí tem uma série ali de outras indicações para você fazer, né, depois da inundação. Aqui, voltando, né, nas medidas pós-inundação para, né, o plano de contingência, né, quando parou, né, quando a água escoou e a gente vai ver os problemas que foram gerados, né, então aquela empresa de seguros, né, que é a Swiss Re, ela pede algumas coisas ali, né? Então você tem que notificar as empresas, né, que foram consideradas ali para as tarefas de recuperação, né, para fazer todos os reparos possíveis nas edificações que você tiver. E isso vale de uma maneira geral, né, até para casa isso vale. Fazer uma avaliação das instalações para que se garanta que você tem integridade estrutural, né? E determinar planos de tarefas de recuperação adequados, voltando para a parte de cima, ou seja, para que aquelas empresas possam saber o que vão fazer, né? Novamente, verificar se os sistemas de proteção a incêndio estão funcionando, se eles não foram danificados, né, pela inundação e se foram reparados, né? E, caso necessário, né, tem que emitir as licenças, né, para colocar os equipamentos de proteção, né, contra incêndio fora de operação, né, para não ter problema aí com, né, se tiver um incêndio, acontecer alguma coisa, tipo, você ter um plano paralelo para combater esse incêndio, né, caso você tenha que desligar o sistema.
Ficar longe de áreas de risco, principalmente aquelas que têm energia, vidros, etc., né? E antes de restabelecer as operações, avaliar uma forma completa e criteriosa, né, se tem algum processo perigoso ainda, né, ou se ainda tem algo que precisa ser reparado, ativar gradativamente, de forma segura, sistemas alternativos ou emergenciais de geração de energia elétrica. Muitas vezes nem adianta ativar esse sistema, porque você vai estar ali com a elétrica ruim e pode causar incêndio curto e matar pessoas, então tem que tomar bastante cuidado, né? E mais, né, algumas outras coisas aí, como iniciar as tarefas de limpeza, remoção de entulho, drenagem de água, desumidificação de áreas. Se a gente for ver, isso se aplica inclusive para as áreas de rua, né? Não vai ser muito diferente. A gente também tem que tomar certos cuidados ali onde a gente teve as ruas inundadas, né? E aí, quando a gente vai falando aqui na parte de retomar as atividades, tem que secar, né? Tem que desumidificar e limpar os equipamentos para evitar danos como bolor, corrosão, e mesmo na hora de ligar ali, né, o problema elétrico. Então, isso era o mínimo que eu entendi ali como um plano de contingência, né? Então, as ações que a gente tem que ter durante pós-inundação. Mas vem acontecendo uma coisa importante, assim, que não tem partido só do ponto, né, de políticas públicas ou de entidades públicas, isso, né? Que geralmente esse tipo de plano diretor, né, de macrodenagem é feito pelo público, né, pelo município ou pelo estado, mas vem sendo feito também por empresas. Empresas estão começando a fazer os seus planos de macro e microdenagem. Então, é importante que o plano diretor de macrodenagem e de microdenagem seja atualizado, né, seja revisto. Para quê? Para ele suportar, né, as ocorrências que a gente observou, né? Então, e aí o que é macrodrenagem, né? A macrodrenagem corresponde ao sistema responsável pelo escoamento final das águas, né, o qual pode ser formado tanto por canais naturais ou artificiais, galerias de grandes dimensões e estruturas auxiliares. E esse plano tem como objetivo, né, caracterizar causas de inundações e, posteriormente, né, apresentar propostas de ações estruturais e não estruturais a curto, médio e longo prazo, para reduzir progressivamente a frequência, a intensidade e a gravidade das ocorrências de enchentes. Não necessariamente reduzir as enchentes, mas reduzir, né, a gravidade ali, a intensidade e a frequência das ocorrências das enchentes, né? Então, as ocorrências vão estar lá, mas elas vão reduzir, né, a frequência, intensidade e gravidade. Ou seja, então, esse plano diretor ele tem que começar a ser revisto à luz, né, de novas condições que a gente tem visto, né, com os eventos que a gente tem visto do extremo. Então, um plano diretor aí de macrodenagem, então, né, ele tem algumas etapas, né, então eu faço um planejamento, né, do que vai ser feito, isso é uma etapa 1, aí na etapa 2 são os estudos básicos, que a gente já começou aqui, estudos hidrológicos, hidráulicos, mapas de risco, etc., ou seja, diagnóstico do sistema existente, né. Aqui está um exemplo, né, de um plano de macrodenagem aqui, depois eu vou falar um pouco dele. Aí vem o prognóstico do sistema, né, então, ou seja, quais são ações não estruturais e ações estruturais que precisam ser feitas, né, e por fim, a elaboração do próprio plano, né, de drenagem, né, de macrodrenagem. Então, aí pode ser municipal, pode ser de uma empresa, né, dependendo se a empresa for muito grande, ela tem ali, né, a sua macro e microdrenagem. E aí a gente vê aqui do lado aqui um plano desse, né, um plano onde a gente vê, tipo, onde tem obras concluídas para atender esse processo, né, onde a gente tem em andamento algumas atividades, só que com desassoreamento concluído, então desassoreou e está fazendo outra atividade estrutural, né? Tem trechos onde há necessidade de ter urbanização, porque não tem, né? E alguns trechos onde tem desassoreamento previsto, né? Então, isso aqui é um plano, né? Um plano para evitar ali certas ocorrências, né, de enchentes, tá?
E aí vem as conclusões aqui, né? Acho que eu estou chegando num tempo bom aí para a gente ter, né, responder algumas perguntas, né? E fazer alguns debates. Mas vem conclusão ou opinião 3, né? Eu coloquei ali algumas opiniões. Assim, para mim, é impossível não conviver com mais inundações no futuro, tendo em vista o que a gente tem visto. Ou seja, a gente tem uma possibilidade de agravamento, né, dessas condições. As políticas públicas são mais do que necessárias, mas a sociedade, eu digo empresas, associações, comunidades também podem ser autorresponsáveis, né? Acho que a gente tem que começar a tomar a responsabilidade pelo fato não só de não depender da política pública, mas ao mesmo tempo da gente tomar também, dizer assim, pô, a gente também é responsável por essas coisas, né? A gente é sociedade, a gente é cidadão, a gente criou essa, vamos dizer assim, essa sociedade que a gente vive, né? Então a gente precisa tomar a responsabilidade por ela também, né? Terceiro, opinião forte minha, é inevitável realizar estudos para conhecer a situação atual. Sem isso, não fazemos nada para frente, tá? Planos devem se basear nesses estudos da situação atual, mas devem ser sempre atualizados, ou seja, dinâmico, né? Porque a gente está falando de um processo dinâmico. Sistemas de alerta devem ser mais assertivos, ter previsões mais eficientes e antecipadas. Hoje a gente tem inteligência artificial, né? E eu mesmo sou aí fundador de uma empresa que usa inteligência artificial para recurso hídrico. Então a gente pode usar a inteligência artificial para esse tipo de coisa, né? Vai nos ajudar, com certeza, bastante a melhorar as nossas previsões. E, além dos planos de emergência e contingência, né, urge a necessidade de avaliação aí da macro e microdrenagem das cidades e aprimorá-las. E os principais afetados, né, essa, para mim, é a opinião 4, né, que eu acho que, às vezes, o brasileiro não é muito incisivo, né, mas os principais afetados pelas inundações, que, no meu ponto de vista, né, são as comunidades e as corporações, deverão ser atores mais incisivos na determinação das ações necessárias para o combate às consequências das inundações, incluindo prejuízos de natureza diversas. Quando eu digo que devem ser incisivos, é tanto naquela questão de se tornar autorresponsáveis, mas, ao mesmo tempo, serem mais incisivos na cobrança do poder público por soluções, né? E a gente não ficar esperando que qualquer político ou governo ou entidade partidária vá resolver nossos problemas. E é isso, acho que é um en passant bastante geral mesmo, né, dessa questão. Agradeço, né, pelo espaço, mais uma vez, fico feliz aí com a audiência bastante grande, bastante gente participando, né. E meu telefone, novamente, meu e-mail, né? Estejam à vontade aí para entrar em contato comigo. E vamos às perguntas aí, né? Vamos. Maravilha, muito obrigada, Márcio. Pessoal, quem quiser falar, já coloca aí, isso aí, já vai colocando a mãozinha aí para a gente fazer a fila. Vou começar aqui. Olha só, eu caí em um momento, então eu vejo aqui, a primeira pergunta para mim está da Dejanine. Se vocês estão lendo mais alguma pergunta antes da Dejanine, das 19h50, me avisa aqui, tá bom? Bem, eu vou ler a da Janine. Qual o modelo utilizado na simulação que obteve a mancha de inundação e o mapa apresentado que foi considerado para sua obtenção? Olha, o Dejanine, me fugiu agora qual foi o modelo que a gente utilizou, tá? Até porque, assim, não sou eu que faço o modelo, eu faço a parte de hidrogeologia. Mas a gente não usou o REC-RAS, com certeza, não foi um modelo mais analítico. Não sei se foi Paivu ou se foi alguma outra coisa, tá? Então, mas foi nessa linha, tá bom? Mas eu posso levantar, né, com o nosso modelador lá para depois responder aí, mandar a resposta para vocês, tá? O mapa foi feito em QGIS, provavelmente. Qualquer SIG aí a gente consegue fazer esse tipo de trabalho, né? Então, ou AutoCAD, ou ArcGIS, qualquer
sistema de informação geográfica, a gente consegue fazer esse trabalho, tá? Perfeito. Boa noite, Márcio. Boa noite. Posso fazer um comentário sobre a pergunta? Claro. Então, a questão do modelo, de fato, era o modelo utilizado nessa modelagem para definir a mancha de inundação. O mapa, sim, eu entendo como ele é elaborado, porque eu também tenho trabalhado com isso, né? Embora eu seja professora de fato, né? Acho que você tem uma experiência bem grande, assim, de mercado, né? Mas o que eu pensei, assim, o que me deu curiosidade foi, na obtenção daquele mapa que você apresentou, o que você utilizou? Quais foram os parâmetros utilizados para chegar na geração daquele mapa? E não o programa propriamente dito. Sim, entendi. Tá, a gente definiu a vazão de cheia, e a partir da vazão de cheia, para aquele tempo de retorno específico, a gente definiu a cota de cheia. Aí a cota de cheia foi o que definiu a área de inundação, tá? Então, a gente pegou ali a cota, se eu não me engano, acho que era 705 metros de alguma coisa, a gente pegou essa cota e desenhou ali, né, no SIG, a cota, criando a mancha de inundação, tá? Então, foi feito dessa forma, tá? Porque ele apresenta ali alguma classificação, não é isso? Até que você mostrou a parte mais vermelha, amarela. Peraí. Não, é diferente. Tá, então, vamos lá, são duas coisas diferentes. Eu vou partilhar de novo, e para mostrar para vocês, são duas coisas. Esse que você está falando é esse aqui, certo? Isso. Ok. Esse aqui não foi eu que fiz. Esse aqui é de professores e alunos da Federal de Uberlândia. Eu compartilho com vocês o artigo e lá com certeza vai estar definido, mas na minha visão, até porque eu fiz um trabalho semelhante na época do meu TCC de riscos geológicos, onde continha risco à inundação, tá? Ali, na minha época, que a gente definiu planície de inundação como risco à inundação, certo? Aqui, muito provavelmente, ele teve planície de inundação, leito menor, leito maior, provavelmente ele deve ter considerado isso, e também ele deve ter feito um estudo hidrológico, tá? Aonde ele definiu ali, tipo, né, as possibilidades, né, de cotas de inundação específicas, onde ele acabou abrangendo, né, mais coisas. Provavelmente ele usou declividade também, né, porque é uma coisa importante, né, se é muito íngreme ou menos íngreme. Até por isso que você vê em algumas áreas ali no meio que tem um risco médio no meio do alto. Eu já teria passado a conta por cima de tudo e deixado tudo como médio, né, como alto, na verdade. Mas muito provavelmente ele casou várias coisas, declividade, leito, topografia e algum estudo hidrológico, tá? Então ele juntou a parte hidrológica com a caracterização física da área, né? Muito provavelmente. Eu gostaria, tá, de ver o artigo, Márcio, assim, achei bem interessante o que você apresentou, e assim, até vou buscar, assim, para eu ver mais trabalhos que você faz, porque a academia, ela também está disposta e disponível para colaborar, como você, né, com o instituto que você criou e tudo. E então é interessante também ver o que o mercado tem solicitado, né, para desenvolver, ou como a academia e pessoas como você, consultores, poderiam fazer juntos para que os resultados ficassem melhores, né? Porque a gente também, nos modelos, faz muitas simplificações. Às vezes você também não tem série de dados suficiente para trabalhar, né? E aí eu acho que um trabalho conjunto ia ser muito bom. Parabéns pela apresentação, foi bem interessante, gostei muito do seu conteúdo, tá, Márcio? Obrigada pelas respostas. Você é professora de onde? Do Instituto Federal do Espírito Santo. Legal. Bacana. Eu sou professora da Engenharia Sanitária e Ambiental, e eu tenho trabalhado nessa área de desastre desde 2018, também avaliando a questão de resíduos sólidos no meio disso, né, e outros aspectos. Então, é uma temática que me chama muita atenção. A gente troca e-mails aí, é só pegar o meu e-mail, e a gente começa a conversar aí. Eu sou, assim, eu fiz mestrado, doutorado, e agora estou indo para um pós-doc, então
Eu adoro academia, então eu tenho a empresa, né, eu sou empresário, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a empresa ela tem que ser a forma de levar a ciência para a sociedade. Então, é a forma mais rápida de levar a ciência para a sociedade. Então, eu uso a minha empresa para isso, tá? A minha empresa é um empreendedorismo científico, tá? Ele não é um empreendedorismo totalmente voltado, né, a questão capital, mas é óbvio que eu preciso do capital, né? Claro, né? Senão com certeza. Eu não tenho pessoas e não como, mas assim, eu gosto de usar a ciência para justamente ajudar a sociedade. No entanto, que a minha participação toda de 25 anos de profissão é ajudando a sociedade, né, com a parte ambiental, recurso hídrico e tal. Então, isso está na minha veia, não tenho o que fazer, né, tá? Mas vamos Parabéns, Márcio. É isso aí. Excelente contribuição você tem dado, tá, para a sociedade, isso é deveras importante, e alguém precisa estar chamando atenção antes que as coisas aconteçam da forma como aconteceu Sim. lá no Rio Grande do Sul, né? Muito obrigada, viu? Obrigado. Parabéns. Obrigado. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá, tem aqui ainda. A gente falou da Milena, né? Agora vai a Danice. A Danice colocou, é correto, professor, afirmar que a concretização das margens de córregos aumenta a velocidade do fluxo, impedindo o tempo hábil para a evacuação dos moradores nessas áreas? Bom, vamos lá. Pergunta bastante específica, né? Eu acho que não só a concretação das margens, mas a impermeabilização de uma forma geral da área urbana leva a isso, né? Porque o que leva a uma inundação, né? É você ter menos infiltração e mais escoamento de água, né? Para o Talveg. O Talveg não aguenta, ele extravasa, ok? Então, se eu elimino a possibilidade de infiltração, mais água vai chegar nesse Talveg, maior vai ser o meu extravasamento. Então, sim, eu acho que não o que você está dizendo é correto, mas, ao mesmo tempo, a própria impermeabilização da área urbana piora a situação, entendeu? Então, eu vivo em São Paulo, eu moro muito perto da Marginal Tietê, que já foi alvo de muita inundação, né? Hoje um pouco menos. E é exatamente isso que acontece, né? A gente tem uma impermeabilização extrema da área urbana, que acabou levando, né, ao escoamento mais rápido para o leito, e, ao mesmo tempo, esse leito, essa várzea, essa pista de inundação foi ocupada. Aí, soma tudo isso, o risco lá em cima. Então, essa área não onde eu moro exatamente, porque eu moro numa área mais alta, mas meu sogro, por exemplo, mora na planície de inundação do Rio Tietê. Então, ele sofre com a inundação. Então, ele estaria na área vermelha desse mapa que a gente vê aí na tela, entendeu? Então, obviamente, aqui é Uberlândia, mas estou falando de São Paulo, num caso que eu vivo praticamente do lado aqui. Então, sim, está correto, tá? Só uma coisa, tem uma pergunta antes, tá? Tem uma pergunta aqui da Milena, às 20h07, tá? Eu não sei se você pegou essa. Ah, tá, desculpa. Boa noite, pessoal. O professor tem uma pergunta. Se recomenda a dragagem dos rios como alternativa para escoamento das enchentes e evitar inundações? Bom, vamos lá, deixa eu mostrar aqui, né? Um dos últimos slides aqui que eu mostro sobre o plano de macro-drenagem, né? Se você for ver aqui nesse quadrinho aqui, né? Se eu estiver na frente do quadrinho, me tira da frente do quadrinho aí. Você vê que a maior parte das ações que estão aí é desacionamento. Então, sim, a resposta é sim, ajuda, é uma alternativa, mas aí eu vou voltar aqui, por exemplo, da Marginal Tietê. Desde que eu me conheço por gente, eu tenho 50 anos de idade, e desde que eu frequento São Paulo, eu já moro em São Paulo já faz algum tempo, mas desde que eu frequento São Paulo, essas áreas vêm sendo desassoreadas há muito tempo. E não evitaram inundações. Então, assim, não depende só do desassoreamento, né? Depende de outras coisas.
E aí, talvez não tenha um plano de contingência muito bem elaborado, ou nem tenha um plano de contingência, e principalmente, né, aproveitando o slide que está aqui na tela, não tem um plano diretor de macrodrenagem bem elaborado, porque se tivesse as ações como tem nesse plano diretor aqui, elas estariam sendo feitas para minimizar as enchentes, entendeu? Então, a gente tem que casar ações para que elimine a enchente, tá? O desassoreamento ajuda, mas não evita, tá? Ele ainda pode acontecer e a gente acontece aqui, de fato, bastante tempo, tá? Perfeito. A Ranieri perguntou, boa noite, Márcio, do ponto de vista de dimensionamento de sistema de macrodrenagem, e considerando as mudanças climáticas, já existe uma necessidade de se utilizar tempos de retorno maiores? Boa pergunta, excelente pergunta, na verdade, né? A gente vinha sendo solicitado, ainda é solicitado, pelo menos aqui no estado de São Paulo, para fins de licenciamento ambiental, o tempo de retorno de 100 anos, mas, por exemplo, eu já fiz estudos de terra de 200 anos, né, principalmente em áreas onde tem maior risco de inundação, e saiu recentemente, eu não vou me recordar agora qual é o documento que saiu isso, mas tem um documento por conta dos problemas que teve no Rio Grande do Sul, o pessoal está pensando em terra de 10 mil anos. Volto a alertar, a gente não tem dados suficiente para entender se nós temos processos semelhantes em tempos semelhantes. Eu, como geólogo, sou um cara que olho para processos antigos, né? E tem estudos que demonstram condições semelhantes às que a gente está vivendo atualmente há 10 mil, 20 mil anos, até um pouco mais. Por quê? Porque a gente vive naquelas eras glaciares, né, e interglaciares. Essas variações de glaciares e interglaciares que a gente teve também causaram áreas de inundação e não inundação. Só que, de fato, um número, por exemplo, de precipitação, uma vazão de rio, né, alguma coisa do ponto de vista que é utilizado para fazer essas previsões, a gente não tem. Então, não tem como eu ter certeza de que um TR de 10 mil anos, a gente está falando aqui, quer ver? Deixa eu fazer essa conta. Para um TR de 10 mil anos, nós estamos falando de uma probabilidade de ocorrência de 0,01% do evento. Será que não é uma muito baixa probabilidade para a gente, de repente, considerar planícies de inundação ou manchas de inundação muito grande e a gente invista muito dinheiro, de repente, de forma desnecessária? Não sei, não sei responder, né? Não sei dizer, mas que a gente precisa utilizar tempos de retorno maiores, sim, e precisamos ser conservadores. Qual é o limite do conservadorismo? Eu não sei responder, de fato. Não consigo agora te dizer com precisão aí qual é o limite do conservadorismo. Pensando que um tempo de retorno de 100 anos, nós estamos falando de probabilidade de 1% do evento ocorrer. Já é bastante conservador, mas a gente já está vendo que esse 1% ele está acontecendo. Então, a gente talvez tenha que aumentar, né? Na verdade, diminuir essa taxa de probabilidade para ser mais conservador, tá bom? É isso. Eu vi que alguém já compartilhou ali o periódico ali com os mapas de risco ali, o link. Obrigado aí por compartilhar. Exato. Vamos lá. Tá. Gente, olha só, todas as lives estão sendo colocadas agora, tá? No YouTube. Então, logo mais, vocês vão ter acesso a tudo. 200 anos de macrodrenagem, bem interessante, Ranieri colocou, e a Marina colocou quais os planos são realizados para a cidade de São Paulo que foram, de fato, resolutivos. Tá, Marina, aqui o pessoal construiu algumas ações integradas, piscinão junto com desassoreamento, junto com aprofundamento do leito, uma série de coisas, tá? Ainda tem muita coisa para ser feita, porque ainda tem muita área que alaga bastante.
mais aquilo. Áreas que naturalmente alagariam, então não tem como a gente combater isso vai acontecer, tá? Mas combinação, piscinão, aprofundamento de leito e desassoreamento já é bastante interessante. Mas controle de vazão também seria interessante quando a gente tem barragens, né? Não é o caso, por exemplo, cidade de São Paulo não é tão o caso. Mas se você tem ali, né, tipo, barragens, ok. Eu acho até que tem uma outra pergunta aqui, né, do que falta no país para se utilizar projetos mais voltados para a drenagem sustentável. Eu também quero perguntar depois. Tá bom. Vou só responder essa escrita e a gente vai para você. Perfeito. Bom, essa pergunta eu não sei se eu vou saber responder, porque, assim, para ser sustentável, da situação que a gente está hoje, para as situações que a gente tem hoje, eu acho que dificilmente a gente resolve o problema, né? Para planejamentos urbanos futuros, a gente precisa começar a prever a não ocupação das áreas de inundação. Isso é condição. E até tem uma cidade, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que já pensa em deslocar a cidade inteira para outras áreas, porque muito provavelmente, num tempo muito mais curto do que 100 anos, vai acontecer de novo o que aconteceu. Então, o prefeito já está começando a entender que ele tem que mudar a cidade do lugar. É isso, tá? Agora, imagina o custo disso, né? As pessoas construíram suas casas, compraram seus terrenos, né? E como é que você vai fazer uma política pública para fazer essa, né, essa realocação? O custo que vai ser é bastante grande, tá? Então, também é uma pergunta bem difícil de responder, mas para planos futuros sem construção, tá? Em áreas de inundação. Vamos lá, agora, Daiane. Oi, professor. Muito bom, Márcio. É um assunto muito importante, a gente sempre escuta falar, né? Eu queria te fazer uma pergunta, Márcio. Qual que é a sua formação? Eu sou geólogo. Tá, não, porque eu tenho uma dúvida. Se plano de contingências, eu achava que só podia fazer se tivesse aquela formação de segurança. Eu queria saber se a gente, tipo assim, o que é o mínimo que alguém tem que ter para fazer, além da experiência? No caso, por exemplo, sei lá, eu sou engenheira química, só tipo, para entender, Sim, entendeu? Entendi a tua pergunta. Para poder fazer. Eu entendi a pergunta, que é uma questão até de competências, né, junto aos Isso, né, porque é interessante, às vezes, né, para saber se a gente tem ou não a competência de a gente fazer, porque às vezes, pelo que você explicou, né, e até a professora falou, você tem que ter um conhecimento de engenharia muito grande nisso, né, você tem que conhecer o processo, e aí muitas vezes eu já vi pessoal, assim, pagar, a pessoa faz, mas você paga, sei lá, por um engenheiro de segurança assinar, e não é barato, né, no mínimo uns 15 pau, e você que executou. Então, assim, eu queria saber, entendeu? A resposta, Daiane, é a seguinte: não pode ser eu, não pode ser você, não pode ser o engenheiro sozinho. Temos que ser nós todos juntos. Cada um com a sua competência. Eu, por exemplo, na minha competência de geólogo, né? E aí eu vou estudar as questões de geologia que estão associadas à ocorrência de inundações e ao plano de drenagem. Aí nós vamos para os engenheiros ambientais sanitários, né, ou engenheiros hidráulicos. Aí já, né, vai para a parte de hidrologia e engenheiros civis, a parte de hidráulica, né? Então, assim, eu acho que é uma conjugação de várias pessoas. Aí, aproveitando um pouco, né, o que o engenheiro Jean colocou aqui, né, por exemplo, os parques alagáveis que tem em Curitiba, que é uma solução interessante, né? Tem até um termo agora para isso, Jean, que eu esqueci agora, não sei se é áreas pulmão, alguma coisa assim, mas tem uma intenção de planejamento urbano que tenha esse tipo de coisa para evitar que áreas ocupadas, que se ocupem áreas de inundação, né? Então, é isso, cidades esponjas, exato. Obrigado, Marcos. Então, aí vamos lá, para criar uma cidade esponja, aí você precisa não só do engenheiro civil, do sanitarista, do geólogo, dos geógrafos, você vai precisar de arquiteto, você vai precisar de um monte de gente fazendo isso. Então, para os planos de contingência, eu não vejo diferença. A gente vai ter que juntar pessoas para fazer, né? A gente tem que pegar todas as competências e colocar ali, inclusive economista, né? Inclusive estatísticos. Eu acho que é uma gama de pessoas, tá, Daí? Eu entendi. Então, assim, professor,
ver se eu entendi certo. Então, o plano de contingência vai depender da área que ele está, e aí não tem, tipo, né? E técnico de segurança seria para a parte que, se fosse a parte de segurança ali dentro da estação, essas coisas. Sim. Então tá bom. Não, obrigada, professor. É óbvio que alguém de segurança é extremamente importante estar presente. Por quê? Porque ele tem uma visão diferente de riscos. Então, assim, por isso que eu falo, tem que conjugar diversos profissionais. Eu não acho, por exemplo, que num plano de contingência, onde você precisa ter o diagnóstico da situação atual, como é que o engenheiro de segurança vai fazer isso? Ele não tem condições. Ele não tem nem atribuição nem competência. A gente vai precisar de geólogos, hidrólogos, etc., fazendo isso. Então, é uma grande multidisciplinaridade, né? Então, legal, a gente não pode querer fazer sozinho, tá? Isso aí, fazer sozinho é bobagem. A gente vai fazer bobagem. Não, porque é difícil, né? A parte de geologia piora esse negócio aí da água, só para entender, para te perguntar, né? Nesse caso, professor, só para deixar claro, independente da área, é necessário ser integrado, porque pareceu que dependia da área, não é isso. Não depende da área. Sempre precisa ser integrado, né? Concordo contigo. Não é depende da área, é independente da área, tem que ser multidisciplinar, tem que ser integrado. Pode ser uma área pequena, uma área grande, uma área complexa ou não, tem que ser integrado, tem que ter vários profissionais trabalhando. De acordo. Obrigado. Bem corrigido. Tem mais uma pergunta, acho, né? Tinha uma pessoa com a mãozinha levantada, mas agora abaixou. Fica à vontade, por favor. Não fica tímido, não. Pode falar. Aproveitando que a pessoa não falou, né? Eu vou falar um pouquinho de parques alagáveis aqui, né? A gente tem, por exemplo, aqui eu vou trazer São Paulo porque é onde eu vivo, né? Então eu vejo bastante coisa. A gente tem o Parque Ecológico do Tietê. Se você puser no Google Maps aí, vocês vão ver lá. Lá é um parque alagável. É um parque que foi concebido, né, para isso, justamente porque ele está no curso do Tietê, né? Ali é um parque alagável. E é uma forma bastante interessante de minimizar a inundação. E olha só, é importante essa informação, tá? É minimizar a inundação. Não é evitar lá na frente, né? É isso. Tem uma pergunta do Guilherme aí, né? Perfeito. Sim, é do engenheiro Jean, que a gente já respondeu, né? Falando sobre parte. Beleza. Márcio, e com relação à gestão das áreas rurais, qual a sua opinião em relação ao manejo e ao uso de ocupação de solo nas regiões de cabeceira, principalmente no que tange ao sistema convencional de produção, que na maioria das vezes não prevê ações de recuperação de áreas degradadas, aplicação de tecnologias de conservação de água e solo? Boa. É complexo isso, né? Minha opinião, assim, a gente tem que ser, a gente não pode nem ser radical a ponto de dizer não faça, né? Não tenha esse tipo de atividade, e ao mesmo tempo a gente tem que entender que tem que ter um equilíbrio ali, né, na hora de fazer o uso da área rural. A área rural tem que existir, porque, aliás, né, a área rural brasileira não só alimenta o Brasil, mas alimenta o mundo. Né? Então, assim, hoje eu tive essa informação num evento na semana passada, que se já não é agora, mas em breve, o Brasil vai alimentar 40% do mundo. Então, se já não é agora, tá? Então, pode ser que seja o número atual. É bastante gente, né? Se a gente for considerar aí 8 bilhões de pessoas, 40% é um número bastante considerável. Nós estamos falando de 3 bilhões de pessoas, tá? Então, alimentamos muita gente. E se não for intensivo, dificilmente a gente tem problemas de produção, né? Então, fica de fato complexo, né? A gente não ter ações intensivas, né? E formas convencionais de uso, né? De produção. Mas é fato que a gente tem que ter uma conjunção entre modos convencionais e modos sustentáveis. Então, respeitar as áreas de preservação permanente, respeitar cabeceiras, acho que isso é importante, né? Respeitar topo de morro, que ninguém respeita, né? Então, tem uma série de coisas que precisam ser feitas. Isso ajudaria muito nas técnicas de conservação de água e solo, tá?
E outra coisa também, né, é a troca a troca de cultura, né, descanso para a terra, né, então tudo isso deveria estar previsto no plano de negócio, né, de uma agricultura aí, tá? O que tem que eu vejo, assim, positivo dentro do processo dentro desse processo agrícola, né, as empresas mais responsáveis do ponto de vista de ESG, elas têm colocado, por exemplo, como mega metas, diminuir 10% o consumo de água na agricultura. Isso, para mim, é bastante relevante, porque o número que a gente tem hoje, né, do uso de água pela atividade agrícola no Brasil é de 19% da água. Se a gente usa 19% e todo mundo economizasse 10%, a gente já teria 17% de uso, sobraria 2%. Esse 2% ele pode ser tanto usado por outras coisas, como pode prolongar a vida desse negócio em 2%, em 20%, vamos dizer, em 2%, 3%, entendeu? Então, são atividades, são metas que precisam começar a ser consideradas por todas as empresas, e não só por aquelas que têm mais responsabilidade ESG. É uma transformação que vai demorar bastante, né? Por outro lado, se a gente for para as técnicas, né, só as técnicas sustentáveis, só as técnicas, né, de familiares, agricultura, tipo, a gente talvez não consiga alimentar o mundo. Então, tem que ter um equilíbrio, tá? Isso é bem complexo, né, do ponto de vista de tomar uma decisão. Então, a gente tem que ter ali um equilíbrio, e a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade nos tomadores de decisão das empresas, né, das corporações. Entra naquela coisa da autorresponsabilidade que eu falei ali atrás, né? Não basta só deixar para o poder público, nós temos que ser autorresponsáveis por nós mesmos, porque nós estamos aqui numa sociedade que a gente criou. Talvez a gente seja filho da sociedade que a gente criou, não importa, mas a gente está aqui aproveitando dessa sociedade que foi criada. Então, temos que ser autorresponsáveis, tá? É isso. Perfeito. Aí o Thiago complementou que trago essa questão, pois em muitos casos, essas regiões que garantem o abastecimento das áreas urbanas, que vira e mexe, sofrem com desabastecimento de água nos períodos de estiagem e sofrem com inundações de grandes desastres nos períodos de cheia. Perfeito. Ele está cheíssimo de razão. E sim, aí a Dejanine trouxe uma coisa importante, né? Tem os PSAs hoje, né, que são instrumentos aí de preservação e recuperação. Então, dá para ter o equilíbrio, né? Dá para ter esse tipo de coisa, né? Assim, então, nós estamos evoluindo. Eu vejo isso de uma forma bastante positiva, tá? Eu não vejo que a gente está que a gente esteja num modelo catastrófico. A gente está evoluindo a nossa consciência aos pouquinhos, mas tá. Perfeito. Aqui já teve o comentário, o Marcos colocou matas ciliares também, a Dejanine comentou, né, vale considerar ecossistemas de pagamento de serviços ambientais como instrumento de preservação e recuperação, e a Milena colocou, nas áreas rurais devem ter mais atenção na ocupação das margens e questões de saneamento, porque a qualidade dos mananciais vem piorando com o passar do tempo. Com certeza. Perfeitamente, Milena, perfeita. Com certeza. As APPs são justamente para evitar, né, a deterioração da qualidade dos rios, né, rios e córregos, né, e a gente vê que não tem esse respeito muito grande. Mas aquilo que eu falo, a gente está tendo normalmente consciência, aos poucos a gente está tendo uma mudança, né, demora bastante, mas vai acontecer em algum momento. Não sei se estaremos vivos para ver, mas talvez não, mas eu tenho 50 anos, mas de repente os mais jovens ainda vão ver isso. É isso. Perfeito. Daiane, gostaria de falar? Gostaria, sim. Professor, só um ponto. Só um ponto que eu queria colocar. O senhor falou lá do Tietê, né? Ali naquele parque ecológico, né? Que é perto da USP Leste, né? Uma vez eu fui lá, choveu, meu carro quase alagou, né? Naquela saída da USP ali,
Sim. Nossa, eu nunca esqueço, né? Eu fui lá ver o Nolasco, o negócio do Ricardo França. Eu quase me xinguei. Eu não sabia que ela alagava. E aí eu falo assim, gente, que coisa louca, só esse ponto, assim, né? Aquele pedaço ali, acho que jogou para lá, né? Quer ver? Oi? Eu vou abrir no Google Earth aqui e vou compartilhar com vocês aonde ela foi, tá? Só para vocês entenderem onde ela foi. Aí, professor, eu não ia ouvir ninguém, eu tive que dar de louca, ameaçar e tal. É sempre eu resolvendo os BO. Aí veio a segurança para poder começar a drenar. Eu falei assim, eu vou esperar o quê? Essa água aqui secar? Porque era véspera de um feriado ainda, né? De novembro eu ia de lá e ia para a praia. Eu falei, putz, grilo, e um medo. Você não tinha para onde ir, é um lugar assim horrível, o professor sabe. Eu falei, eu nunca vi nas USP Leste, que eu estudei na do Butantan, né? E eu falei, ainda sai daqui com o carro alagado. Aí eu fiquei muito... Eu tô colocando na tela aí, ó, o lugar que ela foi aqui, ó. Né? Aqui é o Parque Ecológico do Tietê, ó. Agora, prestem atenção no seguinte, esse não é o curso original do Rio, tá? Se você pegar a carta de 1934, que é de Sara Brasil, esse não é o trecho original. Então, muito provavelmente, onde ela foi aqui, pode ter sido um meandro do rio, assim, entendeu? E aí ela, infelizmente, está numa área de inundação, tá? Por isso que ela acabou indo num lugar que tem grande potencial de inundação. E a USP foi construída nesse local. Então, veja só, uma universidade que tem, né, professores que sabem de tudo isso, foi construída num lugar com potencial de inundação. Então, se uma universidade foi, imagina o resto, entendeu? Então, assim, isso aqui, tem uma curiosidade de entrar num sistema que chama, eu não sei se está no GeoSampa, acho que é no GeoSampa. É um sistema online que tem esse mapa do Sara Brasil. E aí, compare com isso aqui para vocês verem que esse não é o curso original de Tietê, tá? Então, fora isso, a gente ainda tem um grande problema de ocupação num lugar que a gente nem sabe de fato onde era o rio, tá? Então, eu fiquei jurada no Jiraya, professor. Aí eu liguei, vieram fiscais e falaram assim, a USP. Eu falei assim, não, eu estudei na da Butantan, eu nunca passei por alagação, só porque aqui é USP Leste. Que absurdo, nossa, professor. Esse é um ponto. E outro ponto também que eu queria falar para o senhor falou do PSA, né? Uma coisa que agora está começando a vir no Brasil, né? Que a gente começou até a fazer consultoria sobre isso, que é o PSH, que daí vai além, né? Olhando essa parte, porque quem o professor falou, a tendência disso né? Tá cada vez mais louco, né? Eu queria também reforçar, né, como eu conheci o professor Márcio, gente, se vocês precisarem de serviço assim, eu super indico, tá? Foi o professor que me apresentou a ele, Gabi, foi o Flávio Linkevich, que é professor de Direito Ambiental, que fez aquele curso pra gente, e ele também faz serviço junto com a Erika von Rube, que é diretora de remediação. Então, assim, gente, é top do top, tá? Vocês estão aí com a elite nacional, então, reforço. Parabéns, professor. Obrigado. É isso, gente. Obrigado mais uma vez, né, pela oportunidade aqui. Acho que eu estou aberto aqui para discussões, estou aberto para conversar mais, né, para a gente poder fazer trabalhos que de fato, né, ajudem a sociedade. É claro que eu aqui como empresário, né, tenho aqui o meu lado de gerar receita e poder pagar meus funcionários, né, e até a mim mesmo. Mas são trabalhos que são extremamente importantes de serem feitos e têm que ser feitos por pessoas que têm um nível de consciência e conhecimento. Então, é bem interessante. Então, obrigado mais uma vez à ABES, né, por isso. Obrigado à Cezanne, né, por apoiar esse evento tão importante. E obrigado a todos pela audiência até agora, né. Então, é isso. Eu que agradeço. Foi uma experiência bem legal. Acho que é a primeira palestra generalizada que a gente trata esse tema. Eu agradeço muito a Cezanne pela possibilidade de a gente fazer esse ciclo de palestras. Espero renovar, que a gente possa fazer mais, porque tem muito tema legal. Dá para aprimorar, tem muita coisa, não é? Que dá para. Inclusive sobre esse tema específico de agora. A gente só deu uma pincelada, gente, muito superficial. Tem como aprofundar bastante.
Eu vou deixar claro para vocês que os vídeos eu já estou subindo agora, neste momento, estava fazendo isso, inclusive, e vocês vão poder acessar, tá? As aulas passadas. Eu peço um pouquinho de paciência, os certificados vão vir todos juntos para vocês até terça-feira da semana que vem, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para mim, um WhatsApp. Tiago, já estou falando com você. Dai, seu livro vai chegar. Alfonso, eu vou enviar o livro para ele também, amanhã. Tchau. Boa noite para todos. Muito obrigada. Tchau, obrigado. Ai, feliz aí. Tchau, até logo. Tchau, professor. Tchau, Gabi. Aí, agora descansa, hein?